Então, bom dia a todos. Não façam barulho, por favor. Esta aula vai ser diferente das outras porque a matéria que conta mesmo para a avaliação foi até a semana passada. Portanto, até aquela parte final do SQL, de fazer perguntas com várias tabelas e assim por diante. Portanto, isso é o que vocês precisam para o trabalho final e é também o que sai para o teste. Hoje vou falar um pouco sobre onde vocês podem ir com isto se continuarem no Python. Portanto, a ideia principal desta aula é dar-vos uma ideia de algumas possibilidades que vocês têm onde podem aplicar programação. Vou também, portanto, primeiro vou falar sobre integração numérica e depois sobre simulação, quer de sistemas dinâmicos com integração de equações diferenciais, quer simulações estocásticas. Vou dar um exemplo de um incêndio. No final, vou falar também do segundo trabalho. Vocês já têm o enunciado na página e eu vou aproveitar para explicar um pouco o que é o segundo trabalho e esclarecer dúvidas acerca do enunciado. Mas não façam tanto barulho, por favor. Então vamos ver este problema de integração numérica. No fundo, nós queremos calcular o integral de uma função. Em vez de usar uma solução analítica, vamos usar métodos numéricos. Todos os exemplos que eu vou dar aqui consistem em aproveitar a capacidade do computador de fazer cálculos repetitivos muito rapidamente. Portanto, se nós conseguimos converter um problema numa sequência de cálculos, mesmo que sejam muitos cálculos, podemos pôr o computador a resolvê-lo. Vimos isso quando vimos esta parte de métodos de Monte Carlo, em que podíamos estimar o integral de uma função, ou um integral qualquer, com um conjunto de pontos disparados numa região da área conhecida e vendo quais eram os pontos que calhavam acima ou abaixo da função. Por essa proporção, nós podíamos estimar a área abaixo da função. Outra forma de calcular o integral é decompor o integral em pequenos retângulos, em segmentos regulares, e calcular a área de cada um destes retângulos. A área de cada um destes retângulos é fácil de calcular porque nós podemos decidir qual é a largura do retângulo e a altura do retângulo será o valor da função no ponto médio. Então, se fizermos isto, conseguimos calcular o integral de uma função às fatias, somando essas fatias todas. Querem que eu espere um bocadinho para resolver os problemas? Portanto, desta forma nós conseguimos calcular o integral sem precisar de uma solução analítica, delegando ao computador o trabalho de estar a repetir aqueles cálculos um número grande de vezes. E isto é muito fácil de implementar. Podemos ter aqui uma implementação genérica em que a nossa função que calcula o integral por este método dos retângulos recebe uma função qualquer que devolve um y em função do x. Portanto, aquela função fn é qualquer função que recebe um argumento numérico e devolva um valor em função desse argumento. E vamos receber também os pontos em que queremos fazer a integração. Os pontos serão estes valores no x que vão delimitar os retângulos. Portanto, desta maneira nós podemos usar esta função para integrar qualquer outra função com qualquer resolução à nossa escolha. Vamos começar pelo valor total da área a 0 e agora, para cada índice neste vetor dos pontos, nós vamos buscar os dois pontos que delimitam cada um dos retângulos. Será o ponto de índice ix e o próximo índice ix mais 1. Para isto não dar erro, nós não podemos fazer o ciclo e ir até ao último índice, porque se for até ao último índice, o próximo não existe e não temos ali o retângulo. Portanto, na verdade, o nosso ciclo tem de ficar aquém do último, portanto é o comprimento do vetor menos 1. E esse será o número de retângulos que nós vamos ter. Vamos somar à área o valor da função no ponto médio, ou seja, as extremidades do retângulo são o A e o B, nós somamos o A e o B, dividimos por 2, isto é este ponto médio aqui do retângulo. E isso vai-nos dar a altura do retângulo. A largura do retângulo é simplesmente a diferença entre o B e o A. Vamos calcular isto, o valor da função no ponto médio, multiplicado pela base, e vamos somar a área. Esta notação aqui eu já vos tinha mostrado uma vez, mas só para recordar, se vocês puserem uma variável
mais igual uma coisa qualquer. Isto é o mesmo que dizer ao Python a variável igual à própria variável mais o que está ali. Portanto, isto é uma notação simplificada quando vocês querem acumular valores numa variável. E isso é o que estamos a fazer aqui, estamos a acumular isto na área e no fim devolvemos a área. Se quisermos calcular o integral desta função aqui, e elevado a seno de x, basta criarmos essa função. Este seno de x será do NumPy o e elevado ao seno de x, devolve este valor. Esta função encaixa ali, porque recebe um valor numérico e devolve um valor numérico, portanto, podemos usá-la com a outra para calcular o integral. Esta aqui, que calculou o integral pelos retângulos, será uma função genérica que nós podemos encaixar com qualquer outra que tenha aquele formato. Portanto, desta forma, vocês podem usar este método para calcular o integral aproximado de qualquer função. Um método um bocadinho melhor do que o dos retângulos é usar os trapézios. Em vez de nós estimarmos a área neste segmento da função por um retângulo de altura correspondente ao ponto médio, vamos calcular o valor da função no início e no fim do intervalo e depois calculamos a área deste trapézio aqui, que também é fácil de calcular, porque a área deste trapézio é simplesmente a área de um retângulo com uma altura que está a meio dos dois extremos do trapézio. Isto é uma função praticamente igual à outra. A única diferença aqui é que nesta nós calculamos o ponto médio do retângulo e avaliamos a função nesse ponto, no ponto médio. Nesta aqui nós temos de calcular a média de dois valores da função, uma no início do retângulo, do trapézio e outra no fim. Portanto, um defeito desta é que se a implementarmos de uma forma ingênua, ela vai ter de chamar a função o dobro das vezes do que a outra. Porque para cada uma destas figuras geométricas tem de calcular dois pontos da função, em vez de apenas um, como faz esta. No entanto, se nós repararmos, quando nós vamos avançando, para este trapézio, há este valor de y no início e este valor de y no fim. Portanto, o YA, o YB. Mas depois, o YB do primeiro trapézio é o YA do segundo. Nós não precisamos de o calcular outra vez, já temos o valor. Então, se formos deslocando o YA, o YB para o YA do próximo, nós vamos avançando por aqui sem estar a repetir esse cálculo. Portanto, essa é a única subtileza aqui nesta implementação, que é diferente. Portanto, este calcula o integral por estes trapézios. Começa também com a área igual a zero, mas vamos já calcular o valor da função no início desta região. Portanto, o YA do primeiro trapézio será este aqui. Agora vamos fazer à mesma o ciclo até ao fim. Vamos buscar o A e o B pelos nossos pontos que recebemos e vamos calcular o valor da função no final do trapézio. Ou seja, na extremidade B aqui. E agora temos os dois, temos o YA e o YB, fazemos a média dos dois e multiplicamos pela largura do trapézio. Isto dá-nos a área do trapézio. E agora vamos passar para o YA, o valor que temos em YB. O que estamos a fazer aqui é, quando passamos deste trapézio para o seguinte, o valor do Y na extremidade B do primeiro trapézio é o valor de Y na extremidade A do segundo. Portanto, conforme vamos avançando, vamos deslocando e calculando sempre o próximo. Portanto, fazendo isso, nós não temos de fazer o dobro das avaliações, que vamos percorrendo ao longo dos vários segmentos, dos vários trapézios, e usamos depois a função da mesma maneira. Criamos aqui, neste caso eu estou a criar 20 pontos uniformemente distribuídos entre 0 e 6, aproveito aquela função linspace do NumPy, e chamo esta função com a minha função do e elevado a seno de x e estes 20 pontos, e ela dá-me o cálculo do integral. Notem que a exatidão do cálculo vai depender do número de intervalos que fazemos. Se nós fizermos poucos intervalos grandes, isto vai calcular mais depressa, porque tem menos cálculos para fazer, mas há aqui um desvio maior entre as áreas que estamos a calcular e a função. Se fizermos mais intervalos mais pequeninos, conseguimos aproximar melhor a função. Portanto, quanto mais fatias nós criarmos aqui, mais próximo da função do integral verdadeiro estaremos. Basicamente, até podem fazer o gráfico disso. Isto é o número de pontos que nós estamos a usar e isto é o valor exato do integral e aqui é o que nós nos aproximamos com os retângulos e os trapézios. Depois,
Isto aqui, se estamos a sobreestimar ou subestimar, vai depender da forma da função e se fica mais área acima ou abaixo daquela que estamos a calcular, mas esta tendência será a mesma em geral. Portanto, quanto mais fino for a fatia, mais se aproxima do valor correto. Agora, podemos usar um sistema semelhante para integrar equações diferenciais. A diferença aqui é que, quando nós estamos a calcular o integral de uma função, nós temos a função toda. E então basta calcular estas áreas, somar estas áreas. Em sistemas com equações diferenciais, nós temos uns valores iniciais e depois a função que se segue, o valor que se segue, é em si a integração daquelas equações diferenciais. Vou usar aqui um caso concreto, que vocês conhecem, para perceber este problema. Suponham que têm esta reação química genérica, temos um A mais B a dar um C, a reação é irreversível e sabemos a constante cinética da reação na direção direta da reação. Nós podemos escrever como é que varia a concentração de cada uma das espécies com estas equações diferenciais. A derivada da concentração do A em função do tempo será negativa, o A vai diminuir a concentração, o produto da constante direta e as concentrações da A e B. Quanto mais A e B houver aqui, mais rápido é o consumo de A. A mesma coisa para o B e a mesma coisa para o C. A diferença é que o C tem sinal positivo, porque o C vai estar a aumentar conforme a reação decorre. Se nós escrevermos isto, se nós conseguimos integrar estas equações, nós conseguimos saber qual é a concentração das espécies ao longo do tempo. Mas nós só temos as equações das derivadas das concentrações. Portanto, vai ser necessário integrá-las. Mas podemos usar um método semelhante ao que fizemos aqui, de fazer isto às fatias, e um método simples, que é este método de Euler, consiste em considerar intervalos de tempo suficientemente pequenos para que, dentro desse intervalo, podemos assumir que a derivada não muda, é aproximadamente constante. Portanto, se o ΔT ou o dt for suficientemente pequeno para a derivada ser constante, nós conseguimos calcular a concentração no instante seguinte. Obrigado. A concentração da A no instante seguinte, T mais dt, será, assumindo que a derivada é constante, a concentração do A no T menos a derivada da concentração do A no T. Porque se esta derivada ficar constante durante este período dt, ele vai simplesmente descer em reta e alterar a concentração desta maneira. Portanto, fazemos isso. Partimos da concentração de uma espécie no instante t, usamos a derivada da espécie no instante t e multiplicamos essa derivada pelo passo de tempo. Se neste passo de tempo a derivada não mudar significativamente, nós temos um valor aproximado para a concentração no passo seguinte. E podemos fazer isso para todas as espécies. Então vamos fazer isso numa função para podermos pôr Python a calcular. Já agora, estas funções vão começar a ficar um pouquinho mais complexas, mas não fiquem assustados, porque vocês não vão ter de escrever isto no teste ou uma coisa assim. Portanto, isto é só para vos dar uma ideia de o que é que vocês já poderiam fazer com as ferramentas que têm do Python, simplesmente aplicando e resolvendo estes problemas mais complexos. Então vamos criar esta função especificamente para esta reação, A mais B dá C. Recebemos as concentrações iniciais da A, B e C, a constante direta, o tamanho do passo de integração, este dt, e o Tmax será o tempo máximo do cálculo. Portanto, quando é que acabamos de estimar as concentrações. Vamos criar aqui um vetor com os nossos tempos todos, que será do 0 ao tempo máximo com um passo dt. Podemos usar o arrange ou o linspace ou assim, portanto podemos ter queremos aqui um vetor de qualquer maneira com estes valores. Vamos criar uma matriz para pôr as concentrações todas em função do tempo. Como nós temos 3 espécies e queremos pôr o tempo na primeira coluna, vamos criar aqui uma matriz com 4 colunas e tantas linhas quanto os passos de tempo que nós vamos dar. Esta será a matriz onde vamos preencher as concentrações todas ao longo do tempo. Agora, vamos preencher já a primeira linha da matriz. Aqui a primeira coluna, todas as linhas na primeira coluna, será simplesmente este vetor dos tempos. Portanto, o tempo 0, o tempo 0 mais dt, 0 mais 2 dt, etc.
E na primeira linha, exceto a primeira coluna, que tem o tempo, vamos pôr as concentrações. Portanto, começamos já com, no tempo zero, as concentrações iniciais. Agora vamos preencher o resto. Portanto, para os outros valores que nós temos aqui, vamos fazer um ciclo com o índice de cada uma das nossas linhas da coluna, da matriz. Lembra-se que o shape 0 de uma matriz dá-vos o número de linhas que ela tem. Portanto, será o comprimento na direção 0. E agora vamos calcular a velocidade da reação como sendo a concentração da primeira espécie, do A, vezes a concentração da segunda, vezes a constante direta. Portanto, isto é a velocidade a que a reação está a decorrer naquele tempo. As derivadas das várias concentrações serão, como a estequiometria aqui é tudo 1 em todos os casos, as derivadas das várias espécies serão o negativo da velocidade da reação para o A e para o B e a velocidade da reação na direção direta para o C. O C está a aumentar, o A e o B está a diminuir. Uma forma prática de fazer isto é criarmos aqui um array do NumPy com o -1, -1, 1 e multiplicar pela velocidade. Então isto vai nos dar um vetor que tem a velocidade negativa, negativa e positiva aqui. Com isto, como nós temos um vetor com as velocidades e temos também um vetor com as concentrações, neste caso temos um vetor com as derivadas e um vetor com as concentrações, basta somar às concentrações a derivada. Esta operação vai ser feita com os dois vetores, elemento a elemento. E aí fazemos isto de uma vez para todas as espécies. Temos de multiplicar a derivada pelo passo de tempo, porque assumindo aquela derivada constante durante aquele período, podemos calcular assim quanto é que vai mudar a concentração. Quanto maior for o período, maior será a mudança da concentração. Agora, preenchemos a linha da matriz com este índice, com as concentrações, e repetimos isto até chegar ao fim. Portanto, estamos a mudar as concentrações ao longo da integração e a preencher a matriz com aqueles valores. Aqui podemos escolher uma constante direta de 0,5. Começamos com estas concentrações, 1, 2, 0, portanto 1 de A, 2 de B, 0 de C. Calculamos a matriz com os pontos todos, com as concentrações, com um passo 0,1. E agora podemos fazer o plot aqui. Portanto, aqui tem a concentração do A. O A começou com 1 inicialmente, este será o reagente limitante nesta reação. Temos aqui o B também a diminuir e o C a aumentar e a reação a ficar cada vez mais lenta conforme vamos consumindo os reagentes. Agora, podemos generalizar isto para qualquer reação. Em vez de termos uma função só para uma reação, vamos considerar que podemos ter uma reação qualquer deste género, pode ser reversível, tem uma constante direta e uma inversa. Cada reagente e cada produto terá a sua estequiometria. E quando formos calcular a velocidade da reação, temos de ter em conta as concentrações de todas as espécies e as suas estequiometrias. Porque cada um vai ser, se algum tiver estequiometria 2, vai aparecer com a concentração ao quadrado. Se tiver 3, aparece ao cubo e assim. Então a velocidade da reação na direção direta será o produto de todos os reagentes elevados às suas estequiometrias, vezes a constante direta, menos a reação inversa, que será o produto de todos os produtos, as concentrações dos produtos elevados à sua estequiometria, multiplicado pela constante inversa. E isto diz-nos se a reação está a ir na direção positiva ou negativa, conforme as concentrações das espécies em cada lado. A derivada de cada espécie será a velocidade da reação, multiplicada pela sua estequiometria, mas agora com sinal positivo se a espécie estiver nos produtos, e sinal negativo se a espécie estiver nos reagentes. Porque nós estamos a considerar que a velocidade é positiva na direção dos reagentes para os produtos. E isto temos de entrar em conta também com a estequiometria, porque se for um reagente que tem estequiometria 2, está a ser consumido ao dobro da velocidade de um que tem a estequiometria 1, etc. Então podemos generalizar isto. Vamos receber aqui um vetor com as concentrações iniciais, que tem tantos elementos quanto as espécies que temos em solução, um vetor com a estequiometria nos reagentes, que pode ser 0 para aquelas espécies que não surgem nos reagentes, e um vetor com a estequiometria do lado dos produtos.
Também pode ter 0 naqueles que não surgem nos produtos. Temos a constante direta, a constante inversa e depois os parâmetros para a integração, o passo e o tempo máximo. Então o que fazemos aqui é, novamente, criamos o vetor com os tempos, a tabela com os tempos todos na primeira coluna. Vamos preencher as concentrações iniciais no início, isto é igual. Agora, para cada linha da nossa matriz, vamos preencher as concentrações integradas até esse momento. Então, o que nós temos de fazer é calcular a velocidade da reação. Então, vamos fazer o produto das concentrações elevadas à estequiometria. Notem que esta estequiometria é também um vetor com 0, 1, 2, etc. Portanto, isto é feito elemento a elemento pelo NumPy e dá-nos esta expressão aqui. O produto das concentrações elevadas às estequiometrias nos reagentes, multiplicado pela constante direta, menos o produto das concentrações elevadas às estequiometrias nos produtos, multiplicado pela constante inversa. Isto dá-nos as duas direções da reação e conforme a velocidade tiver sinal positivo ou negativo, diz-nos se a reação está a correr na direção direta ou na direção inversa. Depois vamos calcular a derivada para cada espécie. Então vamos pegar no vetor da estequiometria dos produtos, aqueles que são produtos vão ter uma derivada positiva e multiplicar pela velocidade, menos a estequiometria dos reagentes multiplicada pela velocidade. Notem que se a velocidade for negativa, os que estão a ser consumidos vão ser os produtos e os que estão a ser gerados vão ser os reagentes. Depois, alteramos as concentrações multiplicando a derivada pelo passo de integração. Portanto, todos estes passos nós estamos a usar vetores com todas as espécies ao mesmo tempo. E obtemos o vetor das concentrações para todas as espécies de uma vez. Agora vamos atualizar na nossa tabela e no fim devolvemos a tabela com as concentrações integradas. Então aqui vamos ver um exemplo. Suponham que querem fazer a reação A mais B dá C, mas neste caso reversível. A estequiometria dos reagentes será 1, 1, 0, porque nos reagentes temos o A, o B e não temos o C. Portanto, a estequiometria do A é 1, a do B é 1 e a do C é 0 nos reagentes. Nos produtos é 0, 0, 1, porque não temos A nem B, mas temos 1 de C. Definimos a constante direta, a constante inversa, as concentrações iniciais, por exemplo, 1 de A, 2 de B, 0 de C, e agora corremos a nossa reação. Notem que agora isto vai convergir para um equilíbrio em que as velocidades direta e inversa vão ficar iguais, que vai depender daquelas constantes cinéticas e das concentrações. Mas podemos estender isto agora para várias reações ao mesmo tempo. O princípio será o mesmo, temos um conjunto de espécies em solução, vamos ter várias reações químicas e todas elas vão ser calculadas da mesma forma. A única coisa que temos de fazer é calcular as derivadas totais para cada concentração, somando o contributo de todas as reações químicas. Porque uma pode estar a consumir uma espécie enquanto outra está a gerar essa espécie. E tem aqui um exemplo de uma catálise, por exemplo, com uma enzima. Temos aqui uma reação, a associação da enzima com o substrato, nós podemos representar assim. A enzima mais o substrato tem uma constante cinética de associação e outra de dissociação e forma este complexo. E depois temos uma reação irreversível de catálise em que a enzima se vai soltar e gera o produto. Nós podemos representar isto como um sistema de duas reações químicas em que temos estas quatro espécies em solução. O E, o S, o ES e o P. Se nós assumirmos aqui algumas simplificações, por exemplo, assumirmos que a associação e a dissociação são muito mais rápidas que a catálise, assumirmos que estamos num estado estacionário em que a concentração da S não muda, etc., nós podemos obter esta equação de Michaelis-Menten, penso que vocês já conhecem, se assumirmos que estamos nesse estado. Mas isso é necessário para poder obter uma solução analítica das concentrações e destes parâmetros. Se nós se usarmos uma integração numérica, nós não precisamos de assumir nada acerca do estado em que estamos, nem acerca da proporção das velocidades. O que é que seja que nós criarmos no modelo, é isso que nós podemos calcular. Portanto, vamos ver como é que podemos fazer isto com o nosso método de integração numérica. Primeiro, nós precisamos ter uma maneira de especificar
um conjunto de reações. Vamos fazer assim, vamos criar, as concentrações serão as mesmas para todas as espécies, portanto escolhemos quais são as espécies e qual é a ordem, e criamos um vetor com as concentrações iniciais. Depois precisamos das constantes diretas e inversas das nossas reações, portanto serão dois vetores com um elemento para cada reação. Neste caso vamos assumir que a constante direta desta primeira reação é 10 e a segunda é 1. Isto são unidades arbitrárias, enfim, pode ser o que nós quisermos. As inversas, vamos assumir que é 5 para a dissociação do complexo e 0 para o passo de catálise, porque esta é irreversível. Portanto, ficamos com 10, 1, 5, 0 para as duas reações. Agora precisamos de matrizes que especifiquem a estequiometria dos reagentes e dos produtos em todas as reações. Portanto, a estequiometria nos reagentes terá a primeira linha para a primeira reação, será 1, D e F, que são as primeiras duas espécies, e as outras não entram como reagentes. Portanto, temos 1, 0, 0 para a primeira reação. Para a segunda, nós temos o ES a dar E mais P. Então vamos ter aqui só o ES, é ali aquele 1, e tudo o resto, o E, o F e o P, não surgem aqui nesta. Portanto, tem 1 e 0. E estas são as estequiometrias dos reagentes. Para os produtos, fazemos a mesma coisa. A primeira reação está a produzir ES, portanto só tem o ES lá com estequiometria 1. A segunda reação está a produzir o E e o P. Então tem o 1 aqui e 1 aqui e 0 nos outros. Notem que desta forma nós conseguimos também simular reações com catalisadores em que no final o catalisador é recuperado e é outra vez produzido. Agora, precisamos de uma função para resolver isso. Basicamente é a mesma coisa do que já fizemos. Criamos a matriz, pomos os tempos todos na primeira coluna, vamos percorrer cada linha dessa matriz para pôr as concentrações conforme vamos integrando. A única diferença é que agora as derivadas das nossas espécies têm de ser calculadas somando o contributo de todas as reações. Então nós vamos percorrer aqui o comprimento de um destes vetores, por exemplo as constantes diretas, e vamos calcular a velocidade de cada uma destas reações. Será a mesma fórmula, é o produto das concentrações elevadas às estequiometrias nos reagentes, menos o produto das concentrações elevadas às estequiometrias no produto, cada um multiplicado pela sua constante cinética. A única diferença é que isto agora é um ciclo que vai fazer isto para todas as diferentes reações. E para cada uma delas, em função da sua velocidade, nós vamos somar à derivada de cada espécie o valor da derivada obtida pela velocidade de cada uma das reações e pela estequiometria de cada espécie nessa reação. Portanto, reações em que uma espécie não participe não vão influenciar, porque tem lá o 0. Se entrar nos reagentes vai ser consumida, se entrar nos produtos vai ser gerado. Portanto, para isso começamos com a derivada a 0 e vamos somar o contributo para a derivada de todas as reações que nós temos aqui. Notem que isto agora funciona com qualquer número de espécies, qualquer número de reações, qualquer estequiometria, porque o cálculo é sempre o mesmo. Nós só precisamos de especificar o sistema naquelas matrizes. No final, vamos guardando para a matriz, devolvemos a matriz e agora temos aqui um exemplo do que é que está a acontecer. Isto é a integração ao longo do tempo. Temos o substrato a ser consumido, o produto a ser criado, até que a certa altura a concentração de substrato já está suficientemente baixa para começar a diminuir a velocidade de formação do produto. Entretanto, a enzima está sempre aqui igual. Nós pusemos uma concentração inicial de enzima aqui de 0,05, a inicial de substrato era 10, portanto a enzima está sempre aqui baixo, é pouquinha, e em toda esta fase da reação, a enzima é que está a limitar a velocidade da reação. Por isso é que isto é constante, a velocidade a que está a ser convertido o substrato em produto. Só aqui no final é que começa a diminuir a velocidade quando a concentração de substrato começa a diminuir. Então agora, uma coisa que podemos fazer aqui é tentar relacionar isto com esta expressão, ou pelo menos com as medições que nós fazemos, que é medir a velocidade inicial da reação para depois determinar aqueles parâmetros
da curva de Michaelis-Menten. Se nós simulamos a reação, inicialmente, nós temos aqui um período em que começa a ser formado o complexo enzima-substrato, porque começa a zero essa concentração, e só depois de atingir aqui um nível estável, aquele tal estado estacionário, é que nós temos depois uma produção constante do produto. Se vocês virem, isto é muito rápido na simulação, com estes parâmetros. Portanto, se a unidade de tempo for segundos aqui, isto é 1/10 de segundo da simulação. Nós estamos a simular só mesmo o início, mas a medição da velocidade inicial, quando nós fazemos num laboratório, será ao fim de uns segundos, ou um minuto, ou assim, não conseguimos medir com 1/10 de segundo, portanto não estamos a ver este efeito quando nós acrescentamos o substrato. Mas na nossa simulação sim, portanto não podemos medir a velocidade inicial logo no primeiro ponto. Mas é fácil esperar algum tempo, por exemplo, vamos esperar meio segundo e depois medir a velocidade em média, por exemplo, num período de 1/10 de segundo, aqui nesta parte estacionária. Então vamos fazer isto. Vamos calcular para cada valor de concentração de substrato, este C, vai de 1 até 20, ou até 19, mais especificamente. Vamos criar o vetor das nossas concentrações iniciais, em que temos 0,05 para a enzima, C para a concentração de substrato e 0 para o complexo enzima-substrato, 0 para o produto. Portanto, isto será o início da reação. Agora vamos fazer uma simulação desta reação, mas com um passo de 1 milésima de segundo durante meio segundo. Portanto, vamos obter 500 pontos do início da simulação. E depois vamos calcular a velocidade inicial de formação do produto como sendo os últimos 100 valores nesse intervalo. Portanto, 100 valores com um passo de 1 milésima de segundo, dá-nos 1/10 de segundo no final daquele intervalo de meio segundo. Para termos isto em unidades de segundo, como isto é 1/10 de segundo, será a diferença entre o último ponto e o ponto 100 passos de tempo atrás. Vamos multiplicar por 10 e dá-nos a velocidade de formação do produto por segundo naquele intervalo no final. Portanto, isto serve para ignorarmos esta primeira fase inicial, onde ainda se está a formar o complexo da enzima e o substrato, e olharmos só para esta fase onde está estacionária a produção de produto. E agora fazemos isto para várias concentrações de substrato e temos aqui a curva, aquela que vocês observam normalmente, de Michaelis-Menten, em que vemos a velocidade inicial em função da concentração de substrato. Agora, podemos ir um pouco mais longe com isto, que é, se temos um conjunto de valores experimentais que nós podemos medir, vamos calcular as constantes cinéticas que ajustam a curva àqueles valores. Como podemos fazer isso? Vamos criar uma função que, dados os parâmetros cinéticos daquela reação, e um conjunto de valores para a concentração de substrato e um conjunto de valores medidos para a velocidade inicial, portanto isto são os dados experimentais, vai calcular o erro entre a curva prevista e os valores observados. E esse erro será simplesmente o erro quadrático. Portanto, tendo os valores previstos e os valores observados, nós calculamos a diferença ao quadrado. Agora, como é que fazemos isso? Vamos descrever o nosso sistema de reações químicas. Portanto, isto é exatamente os mesmos matrizes de estequiometria, as concentrações iniciais e assim, mas as constantes cinéticas vamos obter dali dos parâmetros. Há duas para a constante direta, as duas constantes diretas que são estas aqui, a de ligação do substrato à enzima e a de catálise, e depois há uma constante inversa, que é a dissociação do complexo enzima e substrato, porque a outra vai ser zero, não é? No passo de catálise assumimos que é irreversível. Então, fazemos isso aqui. Temos aqui as constantes diretas, são os primeiros dois valores dos parâmetros que nós obtemos. A constante inversa será o último valor dos parâmetros e um zero do passo de catálise, porque essa é irreversível. Isto serão as concentrações iniciais, mas nós aqui vamos mudar depois a concentração inicial do substrato em função dos valores que usamos na experiência. E vamos usar isto para calcular, para simular a nossa reação durante meio segundo com um passo de 1 milésima. E vamos tirar a velocidade inicial de formação de produto
desta fatia dos últimos 100 pontos na nossa matriz. Vamos fazer isto para cada concentração experimental de substrato e comparar com a velocidade inicial que nós medimos na experiência. E vamos ter um erro ao quadrado, vamos usar o erro quadrático. A razão para usar o erro quadrático é porque, não sei se vocês já deram em estatística aquele problema da máxima verossimilhança, de querer maximizar a verossimilhança de um modelo, e quando nós assumimos que o erro é normalmente distribuído no eixo dos y, o resultado para isso, a maximização da verossimilhança, corresponde a minimizar o erro quadrático. Por isso é que muitas vezes surge nas regressões lineares, etc., vocês têm isto da minimização do erro quadrático. Mas isso, enfim, é já a teoria da parte estatística. Não, vamos só usar o erro quadrático aqui. E então estamos a acumular o erro, contribuído por todos os nossos pontos experimentais, como sendo o quadrado da diferença entre aquilo que prevemos no nosso modelo, na nossa simulação, e aquilo que observamos na experiência. Portanto, esta função que nós escrevemos dá o erro. O que nós precisamos agora é de uma função que vá ajustando os parâmetros para minimizar o erro. Não sei se vocês já usaram o solver no Excel ou assim, fazer alguma coisa. Portanto, é essa a ideia. Vai mexendo naqueles valores até encontrar uma combinação de valores que minimiza o erro. Essa não precisamos de implementar. No SciPy, vocês têm um módulo Optimize que tem esta função de minimização. Este minimize é uma função bastante genérica que permite encontrar os argumentos de uma função que minimizam o valor que ela devolve. Portanto, sempre que vocês conseguem escrever um problema destes de ajustar o modelo em função de uma função de custo, podem depois usar o minimize para obter a melhor solução. Então é o que fazemos aqui. Vamos minimizar esta função de custo que nós criamos. Vamos começar por um valor inicial de 1 em cada constante. Este não é o valor verdadeiro, mas é só o ponto inicial de onde a função depois vai começar a minimizar. Vamos dar-lhe como indicar que há aqui uns argumentos adicionais para dar à nossa função. A função de minimizar não quer saber destes, mas simplesmente passa para a outra função, que são os valores da concentração de substrato e a velocidade inicial medida. E podemos também especificar que há limites razoáveis para os valores que vai encontrar. Portanto, nenhuma destas constantes cinéticas vai ser negativa, porque isso não faz sentido, e também não pode ser maior que 150, ou um número qualquer grande que nós possamos escolher. Portanto, assim nós balizamos onde é que a otimização pode correr. E este é o resultado que nós obtemos. Portanto, esta é a linha que faz o ajuste aos nossos dados experimentais, e esta linha é obtida, calculando a velocidade inicial ao fim do tal meio segundo, é obtida se nós usarmos estas constantes. A constante de associação entre enzima e substrato, a constante cinética é 33.1, a de dissociação 91 e a de catálise é 14. Portanto, aqui nós conseguimos ajustar, não é apenas aquelas constantes de equilíbrio como temos na equação de Michaelis-Menten, mas mesmo a cinética da reação. Conseguimos ter uma ideia de quais são as constantes cinéticas. E, enfim, agora podemos brincar com isto, fazer sistemas cada vez mais complexos. Por exemplo, este aqui, em que temos a enzima, pode-se associar com 2 substratos. E depois podemos ter a cooperação positiva ou negativa, não é? E podemos simular isso conforme a proporção das constantes cinéticas. Portanto, se esta constante aqui for mais rápida do que esta, quer dizer que a presença de uma molécula de substrato favorece a criação deste complexo aqui. Portanto, eles têm uma cooperatividade positiva, estão-se a ajudar um ao outro. E isso podemos fazer aqui e ver qual é a curva da velocidade inicial em função do substrato, se a cooperatividade for positiva. Mas podemos também alterar e ver o caso da cooperatividade negativa. Então, aqui conseguimos ver um bocadinho aquela sigmoide, não é? Aquela que parece um S aqui. Aqui já deixamos de ver isso, não é? A curva fica com esta forma. Portanto, desta maneira nós podemos simular mesmo o que é que se passa a nível microscópico e brincar com os parâmetros, ajustar os parâmetros a dados experimentais, etc. Notem que, apesar disto ser um bocadinho mais complexo do que costumamos, dos exercícios que nós costumamos fazer aqui, não há nada aqui que seja diferente daquilo que vocês já aprenderam. Tem os ciclos, tem as matrizes, estão a usar coisas de bibliotecas, minimizar, fazer os gráficos e assim, mas basicamente com os conhecimentos que vocês adquiriram nesta disciplina, já poderiam fazer este tipo de coisas.
Claro, o que falta é a prática de pensar nos problemas de uma forma computacional para conseguir traduzi-los para o computador. Essa é a parte mais difícil e que demora alguns anos a aprender. Mas as peças, vocês já saem daqui com elas, em princípio. Vamos ver outro exemplo de... já agora só uma dica, se quiserem fazer isto a sério, não usem o método Euler que eu mostrei aqui, porque depois não começa além de ser muito ineficiente, tem problemas de estabilidade, de exatidão e assim. Mas existem também nestas bibliotecas funções para calcular, para integrar equações diferenciais. Portanto, é sempre melhor usar essas se for num trabalho a sério. Isto era só para ilustrar o que podemos fazer. Agora, vamos ver só mais um exemplo de simulação também, mas neste caso simulação estocástica, com aqueles métodos de simulação aleatória que são úteis principalmente quando nós queremos obter estatísticas de algum sistema. Vamos supor que temos uma matriz com a altitude do terreno. Isto é parecido com o que vocês tinham no primeiro trabalho prático, não é? Aquela matriz com os valores de altitude, que descreve o terreno, e queremos simular incêndios nesse terreno. Vamos começar por ver como é que podemos representar essa matriz, essa superfície com a altitude. Se vocês importarem aqui esta classe Axis 3D do Matplotlib, vocês podem criar plots com uma projeção tridimensional. Eu não vou detalhar muito isto aqui, mas basicamente estou a criar a figura, estou a criar um subplot que é da figura toda. Portanto, este 1, 1 quer dizer que eu quero uma matriz de plots que tem um de largura, um de altura, e quero escrever no primeiro plot. Portanto, basicamente é só um plot e eu vou escrever nesse. Mas o importante aqui é que eu estou a dizer que este vai ser um gráfico tridimensional. E agora, quando vocês querem fazer um gráfico simplesmente em duas dimensões, vocês precisam de um eixo do x e dos valores do y associados. Portanto, dois vetores com o mesmo tamanho. Se quiserem fazer em 3D, vocês precisam de uma matriz com os valores do x, em que tem os valores do x todos repetidos por coluna, uma matriz com os valores dos y e uma matriz com os valores do z. Isto porque para cada ponto z é preciso saber qual é o x e o y. E se o PyPlot encaixa as três matrizes, consegue saber onde é que fica cada ponto. Para criar essas matrizes, existe aqui esta função do NumPy, o MeshGrid, que recebe dois vetores, o x e o y, e devolve as matrizes em que os valores do x estão todos repetidos em linha e os valores do y estão todos repetidos em coluna. São as duas matrizes que é preciso para fazer os gráficos 3D. Enfim, não vale a pena memorizar isto agora, mas se quiserem fazer gráficos 3D, procurem depois o exemplo, mas basicamente é isto. Criam os eixos, criam aquelas grelhas com o x e o y, e depois podem fazer um gráfico, por exemplo, este de superfície, em que tem a matriz com os valores de x, a matriz com os valores de y e a matriz com os valores de z, que são as altitudes. Podem também dizer qual é a cor que querem pôr em cada face, ou então uma cor para todas. Aqui temos o vermelho, o verde e o azul, portanto é 0 de vermelho, meio de verde e 0.2 de azul. Ficamos com este gráfico assim, com o terreno. Não sei se vê muito bem. Vou só apagar um bocadinho isto. Ok, assim vê-se melhor. Então vou só fazer esta. É só os próximos slides, eu depois acendo. Portanto, vocês podem desenhar uma superfície tridimensional assim desta maneira. Agora, vamos fazer uma simulação do incêndio em que vamos somar, vamos considerar que cada célula pode estar em 3 estados diferentes. Pode estar verde, ainda tem lá as árvores, pode estar a arder ou pode já estar queimada e já não ter nada para arder. E vamos considerar que cada uma destas células é uma região do terreno e vamos propagar um incêndio para as células adjacentes com uma matriz de 3x3 que nos dá a probabilidade de, estando a arder a célula do centro dessa matriz, a probabilidade do fogo se espalhar para cada uma das adjacentes. Também vamos usar a diferença de altitude para afetar esta probabilidade, porque o fogo tende a propagar-se mais rápido quando é a subir, está a arder para cima, e mais lento quando é a descer. Há também uma probabilidade de toda a biomassa numa célula ser consumida e apagar-se espontaneamente o fogo lá. Portanto, temos estes 3 fatores que vamos considerar, uma matriz de probabilidades do fogo se propagar para as células vizinhas,
a probabilidade de uma célula se apagar espontaneamente e a diferença de altitude vai influenciar a probabilidade. Então agora vamos ter uma matriz que nos diz em que estado é que a célula está, 0, 1 ou 2, e depois vamos percorrer todas as células da matriz e atualizar a propagação do incêndio. Então vamos decompor isto assim. Vamos criar uma função que, dada a matriz com as altitudes todas, e uma posição x, y nessa matriz, e a matriz que nos dá as probabilidades de propagar o fogo para o vizinho, também o peso que a diferença de altura tem nessa probabilidade, e aquela matriz com os estados em que o que é que está a arder ou não, nos vai alterar a matriz dos estados, indicando qual é que foi a propagação do fogo desta posição x, y para os vizinhos. Depois vamos fazer uma função que vai repetir aquilo para todas as células da matriz. Portanto, vai chamar a outra para fazer a propagação para todas as células. Precisamos só de uma função auxiliar para marcar as cores no mapa em função de estar a arder, queimado ou verde ainda. E depois fazemos a simulação e vamos criar as imagens durante a simulação. Isto é o que nós precisamos, o NumPy, o PyPlot e estes eixos tridimensionais para fazer o plot 3D. E agora vamos criar esta função de propagação, que basicamente vai do menos 1 ao 1 no x1, menos 1 ao 1 no y1, que é para procurar todas as células à volta do xy. Portanto, o x1 mais x, o y1 mais y, dá-nos os vizinhos do xy. Se está no estado 0, o estado 0 é aquele estado em que ainda está verde, portanto não está nem a arder, nem está queimado, nós vamos calcular a diferença de altitude entre essa célula e a célula central, a xy, e com isto vamos multiplicar a probabilidade de propagação por essa diferença de altitude. Vamos somar a probabilidade de propagação a diferença de altitude multiplicada por este fator de escala que nós temos aqui. Este basicamente vai-nos permitir calibrar quanto peso é que tem a inclinação do terreno na probabilidade de propagar o fogo. Se o número aleatório que nós pedimos aqui ao RAND, este RAND dá-nos um número aleatório entre 0 e 1, se for menor do que a probabilidade, então pomos a arder aquela célula. Portanto, basicamente a probabilidade será um número 0 ou mais. Se um número aleatório entre 0 e 1 calhar abaixo, ficou a arder aquela célula. Se calhar acima, não mudamos o estado da célula. Notem que esta função não retorna nada, porque ela recebe aqui a matriz dos estados e está a alterar os valores nesta matriz. Portanto, não vai devolver um valor, vai simplesmente atualizar aquela matriz. Depois, fazemos isto para todas as células, exceto as da fronteira, porque as da fronteira não têm vizinhos para um dos lados e depois ia-nos dar chatice. Portanto, todas as células do 1 à última menos 1 em cada eixo, nós vamos chamar aquela função anterior e vamos calcular se, no caso da célula estar a arder, portanto, verificamos se está a arder. Se estiver a arder, chamamos a função anterior para propagar o fogo e depois vemos se nos saiu um número aleatório inferior à probabilidade dela se apagar espontaneamente. Se isso acontecer, então essa célula agora passa ao estado 2, que é o estado queimado. Portanto, o estado 0 é verde, o estado 1 é arder, o estado 2 é queimado. Esta simplesmente nos vai criar esta matriz de cores a partir dos estados. Portanto, vamos pôr na matriz as várias cores do mapa de cores que nós criamos em função do estado que temos lá. E aqui fazemos a simulação. Portanto, vamos ler o nosso terreno deste ficheiro. Este ficheiro tem a matriz com as altitudes todas. Vamos criar uma figura para fazer o gráfico e vamos simular um passo aqui, ou o número de iterações que temos aqui, em que vamos fazer o ciclo de propagar o incêndio, atualizar o mapa de cores que temos ali e depois gravar a imagem no disco. Portanto, aqui temos várias coisas, que é toda aquela parte de criar o plot, fazer as grelhas e assim, para fazer aquele boneco, mas a parte que interessa é esta. Vamos fazer o gráfico com a nossa superfície e vamos fazer uma iteração do fogo e repetir, fazer um novo gráfico.
Cada vez que fazemos um gráfico, gravamos a imagem e obtemos várias imagens ao longo da simulação. Portanto, aqui vocês podem ver a parte a verde, a parte ali laranja, não sei se conseguem ver, é que está a arder, e a parte preta é que está queimada, e isto é o que acontece ao longo da simulação. Se nós gravarmos todas estas imagens, podemos facilmente converter isto num vídeo, por exemplo, usando o FFmpeg ou uma coisa assim, há programas para isso. Juntamos as imagens todas num vídeo e depois podemos ver a simulação. Portanto, isto é o sítio inicial do incêndio e esta é a forma como ele se propaga. Se nós usarmos esta matriz de propagação, que é simétrica, é igual para todos os lados. Notem que a propagação não é simétrica para todos os lados por causa do declive do terreno. O fogo tende a subir muito mais depressa do que descer, portanto vai-se espalhar ali para os picos. Se nós quisermos simular o efeito do vento, podemos alterar esta matriz e dar mais probabilidade de propagação para um lado do que para o outro. E agora estamos a simular o vento nesta direção e podem ver que o fogo está a chegar muito mais longe aqui, mais rapidamente. Aqui podem ver a comparação dos dois. Portanto, este é sem vento, este é com vento e podemos ver para onde é que o fogo tende a ir. Notem que cada vez que nós corremos esta simulação vamos obter resultados ligeiramente diferentes, porque isto é aleatório, apenas estamos a mudar as probabilidades, mas em detalhe a simulação vai ser diferente. Portanto, uma coisa que podemos fazer é tentar calcular estatísticas sobre a probabilidade de uma célula arder se o fogo começar num certo sítio, quer haja vento, quer não haja. Então, vamos criar esta função que vê o perigo de incêndio numa célula, que o que vai fazer é repetir a simulação um número de vezes e contar para cada célula em quantas simulações é que ela ardeu. E assim nós temos uma ideia de onde é que o fogo pode chegar e fazemos uma estatística sobre isto. Portanto, basicamente, começamos com uma matriz a zeros, com a mesma forma que o terreno, que é a contagem do número de vezes que cada célula arde. Fazemos uma simulação por essas iterações todas e vamos acrescentar a todas as células que tiverem um estado superior a zero, o zero é o verde, superior a zero é porque alguma coisa aconteceu, vamos acrescentar-lhes 1. E assim contamos para todas as células quantas vezes é que elas arderam. E depois podemos correr esta função e representar aqui, com cores diferentes, a probabilidade de uma célula arder se o fogo começar aqui sem vento. Por exemplo, para baixo é muito difícil que o fogo cá chegue, mas vai subir ali a encosta e chega quase certeza ali. Ou então, se houver vento, se o fogo começa aqui quando há vento, então esta parte arde quase certeza toda. Claro que isto não é uma simulação muito rigorosa, mas dá-vos para dar uma ideia de como estes métodos de Monte Carlo, estes métodos estocásticos, podem ser usados para tirar estatísticas sobre processos que não são inteiramente determinísticos. Portanto, resumindo, o que vocês podem ver aqui, basicamente, a mensagem principal é que aquilo que vocês sabem de programação no final desta disciplina permite-vos fazer muito mais do que aquilo que nós fazemos nesta disciplina. Porque não é razoável exigir-vos, por exemplo, para a avaliação, que façam este tipo de coisas. Mas vocês são capazes de fazer este tipo de coisas se dedicarem um pouco só a tentar juntar as peças certas, ver exemplos, usar código que já esteja disponível na internet, etc. Vocês conseguem ir muito mais além do que esta disciplina. Portanto, aqui o nosso objetivo foi basicamente dar-vos as peças essenciais, por um lado do Python, que vos permite fazer esta programação imperativa, e um pouco de SQL também, que é bastante útil para organizar dados. E isso depois vocês vão ver também no trabalho prático. A partir destas peças e de uma ideia do que vocês podem fazer com isto, depois o resto será convosco. Agora, vou só falar um pouco rapidamente do trabalho prático. Não sei se vocês já leram o enunciado, mas a ideia é que há um grupo de historiadores que têm lá registros de experiências de química orgânica já antigas e querem tentar ver a que compostos é que aquelas experiências poderiam corresponder. E as experiências consistem essencialmente de tentar os químicos orgânicos detectar alguns atributos das moléculas e depois calcular a fórmula empírica.
E a fórmula empírica é calculada compondo a molécula nos seus vários elementos e ver a proporção dos vários elementos. Por exemplo, se vocês determinarem a fórmula empírica do benzeno, veem que tem tantos átomos de carbono quanto tem de átomos de hidrogênio. Agora não sabem exatamente quantos é que estão por moléculas, mas conseguem saber a proporção dos vários elementos. E então, como os historiadores não sabem programar, querem ter uma forma prática de organizar os dados sem ter de fazer o programa. Então eles querem que, dado um ficheiro deste género, vocês criam um programa que vai processar isto e organizar os dados e gerar os relatórios que eles querem. E isto tem comandos como dizer qual é a base de dados que vocês vão usar, portanto, quando vem o comando base de dados, especifica o nome da base de dados a usar. Criar tabelas será porque esta base de dados é nova, por exemplo, ainda não tem as tabelas, então tem de criar aquelas tabelas com os compostos e os vários atributos, já vou explicar um bocadinho melhor. Depois tem estes comandos de carregar, porque eles têm ficheiros de texto a descrever os vários compostos e querem pô-los nas tabelas, portanto isto vai ler do ficheiro de texto e pôr na base de dados. Tem este comando report que diz qual é o ficheiro de relatório para onde eles querem mandar as listas que vêm a seguir. E então, se tem aqui este report relatório.txt, estas listas vão para o relatório txt. Depois, se tem aqui o report relatório 2.txt, estas têm de ir para o relatório 2 porque vêm a seguir a este. Portanto, estes comandos base de dados e relatório vão apontando para diferentes ficheiros de base de dados ou de relatório e o que vem a seguir vai lidar com esses. Depois, tem também aqui um comando para criar um gráfico da relação entre os pontos de ebulição e o número de carbonos num grupo de compostos que é definido ali pelo atributo que são. Então vamos ver isto um bocadinho mais em detalhe. O comando base de dados simplesmente diz que as ligações à base de dados a partir desse comando serão todas para aquele ficheiro. Portanto, aquele é o ficheiro de base de dados do connect. Todos os connects que vierem a seguir àquele têm de ser para a base de dados que foi especificada. Se, entretanto, aparecer outro comando de base de dados, é para mudar para outra base de dados. Portanto, se tiverem ligações abertas ou assim convém fechar, etc., mas mudam para outra. Sim. Exato. Porque quando vocês quiserem criar tabelas, carregar dados e assim, têm de saber em que base de dados é que aquilo está, não é? E isso é especificado pelo último comando de base de dados que encontraram antes de processar esse. Depois, criar tabelas. Há duas tabelas só e essas são fixas. Há uma tabela chamada compostos, que tem estes campos. É um identificador numérico de cada composto, esse é o único, é a chave da tabela. O nome, a fórmula química e o ponto de ebulição. Depois há outra tabela, que são as amostras. Desculpem, não é amostras, é atributos, isto está a gralha. Esta tabela chama-se atributos, que tem o nome o identificador do composto, o número, e o nome do atributo. E a razão pela qual isto tem de estar noutra tabela é porque há compostos com vários atributos. Por exemplo, aqui a alanina é uma amina e um ácido carboxílico. E vocês não podiam pôr vários atributos na mesma tabela porque depois precisavam de muitas colunas ou assim. Então o que acontece aqui é que quando nós depois vamos carregar os dados para a tabela, o que fica na tabela dos compostos é o identificador do composto, que é único, o nome do composto, a fórmula e o ponto de ebulição. Isto são sempre estes campos para todos os compostos. Mas depois vocês têm de ir ali à parte, no ficheiro de texto, onde tem os atributos, e os atributos estão separados por vírgulas, se forem mais do que um, e vão ter de pôr uma entrada na tabela dos atributos para cada atributo do composto. Por exemplo, o composto com o identificador 3 tem aqui duas entradas, uma que é amina e outra que é ácido carboxílico. A chave desta tabela é simplesmente o par de valores que tem aqui. Portanto, pode haver repetições no nome do atributo, porque pode haver vários com o mesmo atributo. Pode haver repetições no identificador, porque pode haver compostos com mais do que um atributo. Mas não pode haver repetições no par. Não faz sentido que um composto entre aqui duas vezes como amina. Não é? 3 amina não devia aparecer duas vezes, porque basta ter lá uma para saber que é uma amina. Portanto, aqui a chave desta é a combinação do composto com o atributo. Depois, tem este comando lista que pede para listar no ficheiro que foi especificado no relatório os compostos que são consistentes com aquilo que eles têm lá nos registros das experiências. Por exemplo, se for CH3, ponto e vírgula, alcano, será um alcano que tenha fórmula empírica CH3. Isto quer dizer que tem uma proporção de um carbono para 3 hidrogénios, mas naquela experiência não sabem quantos carbonos é que tem, ou assim.
Então o resultado disto será o etano. O etano é C2H6, tem uma proporção de 1:3 de carbono para hidrogênio e é um alcano. Portanto, cumpre aqueles requisitos e aparece na lista. O atributo que é pedido ali pode vir também com um asterisco caso não tenha sido registado nenhum desses atributos. Então aí só tem a fórmula empírica e é qualquer que seja o atributo, que tenha uma fórmula química correspondente a essa fórmula empírica. Por exemplo, aqui o CH2O, asterisco, tanto dá para o ácido acético, que tem esta proporção, um C para 2 Hs para um O, como para o formato metil, um C para 2 Hs para um O. Claro, a fórmula química não é exatamente aquela, mas as proporções são aquelas. Portanto, basicamente, como é que vocês sabem se um composto corresponde à fórmula empírica? Têm de ver se tem os mesmos elementos, têm de ser exatamente os mesmos, não pode ter mais nem menos, e para cada elemento têm de ver se a proporção entre a fórmula empírica e a fórmula química se mantém. Por exemplo, se a fórmula química aqui diz que há um átomo de carbono, e aqui há 2, então há uma proporção de 2:1 da fórmula química para a empírica. Tem de haver também 2:1 no hidrogênio e 2:1 no oxigênio, que é para as proporções serem todas as mesmas. Portanto, isto pode ser um algoritmo para vocês verem se corresponde uma à outra. Uma coisa que simplifica um pouco isto é que vocês podem assumir que todas estas moléculas só vão ter elementos destes que têm uma letra. O carbono, o azoto, o oxigênio, o hidrogênio e assim. Portanto, todos os elementos só têm uma letra. E a fórmula química vai estar escrita sempre de maneira a aparecer um elemento só uma vez. Portanto, C, todos os Cs, H, todos os Hs, O, todos os Os. Não aparecem várias vezes o mesmo elemento na fórmula. Portanto, estas duas coisas podem assumir e simplificam um bocado a interpretação da fórmula aqui. Por exemplo, se vocês tiverem o ácido acético, às vezes o ácido acético é representado como CH3COOH, mas isto é chato para estar a contar os Os e essas coisas assim. Então, a maneira como fica a fórmula química nesta base de dados será C2H4O2. Portanto, têm sempre a letra seguida do número de vezes que esse elemento ocorre e nenhum elemento aparece duas vezes na mesma fórmula química. Além disso, não há elementos com duas letras, são todos só com uma letra, portanto é mais fácil de fazer o parsing disto. Isto é importante também para aquele comando do gráfico em que vocês têm de contar quantos carbonos é que têm. Portanto, convém depois pensarem nisso de maneira a reaproveitar o vosso código. Neste comando do gráfico, o que vocês têm é de fazer o plot da relação entre o logaritmo do número de carbonos na molécula e o ponto de ebulição. Vocês podem ver aqui, este é o exemplo para os alcanos, é quase uma reta, não é exatamente, mas está bastante linear. E a maneira como vocês calculam a reta é por uma regressão linear. Portanto, a reta será o y é um alfa mais beta vezes x. O beta é calculado pelo somatório da diferença entre cada x e a média do x, multiplicada pelo y correspondente e a média dos y. E tudo a dividir pelo somatório do x menos a média ao quadrado. Portanto, isto dá-vos aquele declive da reta. E isto dá-vos o alfa, a ordenada na origem, que é o somatório, a média dos y, menos o beta vezes a média de x. O x é o logaritmo do número de átomos de carbono em cada molécula e o y é o seu ponto de ebulição. Portanto, tendo estes valores, tirando estes valores da base de dados, fazem depois a regressão. Portanto, isto parece um pouco complicado, mas isto basicamente é traduzir para Python a fórmula. Se vocês quiserem, vão ver também à Wikipédia a explicação da regressão linear e assim, mas basicamente é traduzir isto. O que vocês têm de implementar é a parte que vai buscar os pontos de ebulição dos compostos que têm o atributo que é especificado e depois fazer as contas e fazer o gráfico no fim. Os critérios de avaliação. Basicamente, vocês devem usar corretamente os elementos básicos da linguagem, de criar funções, ciclos, essas coisas assim. Têm de decompor o problema. Notem que esta é a grande diferença entre este trabalho e o primeiro. No primeiro trabalho, vocês tinham a lista das funções todas a criar. Aqui só têm os objetivos, vocês é que têm de decompor o problema e criar várias funções. No entanto, isto é muito semelhante ao que vocês têm feito e vão continuar a fazer nas aulas práticas, que é aquela coisa de criar as tabelas, carregar os ficheiros, fazer os selects, coisas desse género, não é? Portanto, muito do que vocês vão ter na aula prática desta semana e da próxima já é praticamente igual ao que vocês têm nessas partes do trabalho e é fácil de adaptar.
E isso também vos dá uma ideia de como decompor o problema. Depois, convém que o vosso código seja fácil de ler e documentado. Se nós olhamos para uma coisa que é indecifrável, isso afeta a avaliação, obviamente. Criarem corretamente as tabelas na base de dados, com as chaves, com essas coisas todas que vocês acham que é necessário. Inserir os compostos na base de dados. Criar os relatórios, aquelas listas e assim, e o gráfico. Portanto, isto será implementar aquelas funcionalidades todas. Além disso, também são avaliados pela qualidade do código que vocês criam. Por exemplo, vocês têm de ser capazes de implementar o vosso código de maneira a funcionar com outros ficheiros de ordens, em que o nome da base de dados muda, o nome dos relatórios muda, os compostos sejam outros, etc. Portanto, aquilo tem de ser genérico. E convém também que vocês tenham cuidado de reutilizar código, de ver como é que estruturam a coisa para não estar a duplicar código excessivamente. E, basicamente, o que vocês devem assumir é que as tabelas são sempre aquelas, compostos e atributos com aqueles campos. Portanto, isso pode ficar fixo no vosso programa. Os comandos a processar são só aqueles que são indicados. Se houver algum erro no vosso programa porque alguém pôs um comando que não está lá, a culpa não é vossa. Portanto, isso não é um problema do vosso programa, é só porque está a ser mal usado. Os ficheiros todos que são referidos pelos comandos existem. Portanto, se há um comando para carregar um ficheiro chamado compostos.txt, esse ficheiro tem de existir na pasta quando for a ser carregado. Se não existir e der erro, também não é culpa vossa. Portanto, vocês podem assumir que essa é a utilização correta do vosso programa. O gráfico tem de ser feito com um atributo que existe, o mesmo para as listas. Portanto, se o gráfico, o comando do gráfico diz o ficheiro onde gravar o gráfico e o atributo, se inventar ali um atributo que não há na base de dados e, portanto, isto vier tudo vazio, a culpa não é vossa, isso é um erro, não se deve usar assim. Notem que as listas podem especificar um conjunto de condições que depois dê vazio. Não há nenhum composto na base de dados que tenha aquilo e, nesse caso, não aparece lá nenhum. Mas, no caso do gráfico, podem assumir que há valores lá. Nunca vos vão dar um comando de carregar sem indicar qual é a base de dados e garantir que há lá as tabelas, ou porque a base de dados já existe, ou porque fazem-o criar tabelas primeiro. E estes comandos também de report e base de dados surgem antes de ser preciso. Portanto, nunca vocês têm de ligar a uma base de dados sem saber qual é o nome, nem gerar um relatório sem saber qual é o nome do ficheiro. Portanto, isto é da responsabilidade de quem usar o programa, de garantir que a ordem está certa nas instruções. Okay? Outra coisa que podem assumir, que simplifica bastante, é que os elementos químicos só têm uma letra e só aparecem uma vez cada um deles nas fórmulas químicas. Portanto, podem assumir isto para simplificar o parsing das fórmulas. Para entregar o trabalho, é exatamente a mesma coisa que fizeram no primeiro, fazem um zip e enviam. Neste caso, o zip tem de conter obrigatoriamente este ficheiro, tp2.py. Não se enganem, quando vocês estão no Windows, às vezes o Windows esconde a extensão e depois mandam as coisas .py, que não é, depois não dá certo com o Python, ok? Portanto, vejam isso. Se estiverem a esconder a extensão, não ponham um .py antes, abram no Spider se quiserem para garantir que tem a extensão certa. Podem incluir outros módulos no zip, porque vocês podem querer decompor o vosso programa em vários ficheiros, não há problema. O principal tem de ser o tp2.y, esse é o que tem de ter aquela função, é obrigatório ter aquela função processa que é a que nós depois vamos chamar para testes, portanto essa tem de existir no tp2.y, mas o resto pode estar organizado como vocês quiserem. Incluam esses ficheiros de Python também, se quiserem decompor em vários, mas não incluam nem o SQLite, nem bases de dados, nem nada disso. Portanto, só mesmo o vosso código é que fica lá, porque o resto nós pomos quando fizermos os testes. Okay? Prazo de entrega é até ao final de 7 de junho, quer dizer que vocês têm tempo para digerir isso e vão ter uma aula prática, pelo menos exclusivamente dedicada ao trabalho, mas notem que estas aulas práticas já são, no fundo, parte do trabalho, porque os exercícios que vão estar a fazer nestas aulas práticas é implementar aquilo que vocês vão usar no trabalho. Portanto, há algumas adaptações para fazer, mas a ideia é a mesma, é praticamente o mesmo código. Okay?